Fala, meu povo! A noite chegou e nada melhor que a gente se sentar perto da fogueira para ouvir umas histórias da roça. E hoje eu tenho umas histórias de coisas do outro mundo. Também vou contar as coisas que acontecem no dia a dia na roça. Então já deixa aquele like e se inscreve no canal. E não esquece do nosso trato. Me fala de onde você é e que horas que tá assistindo nossos vídeos. Então se segura que lá vem história. O jegue que virou prefeito por um dia. No pequeno e esquecido vilarejo de Buriti Queimado, a vida era tão tranquila que a maior emoção do ano era a eleição para prefeito. Não que houvesse muita opção. Sempre eram os mesmos 2 ou 3, candidatos prometendo o que podiam e o que não podiam. E o povo votava mais por amizade do que por esperança de grandes mudanças. Naquele ano, a eleição estava mais morna que café requentado. De um lado, o coronel Epaminondas, um fazendeiro, rico e orgulhoso, que já tinha sido prefeito umas 2 vezes e se achava dono do vilarejo. Do outro, o professor Astrogildo, um homem bom, mas muito tímido, que prometia melhorar a escola e a saúde, mas não tinha muito jeito para falar com o povo. A disputa era chata e o povo de Buriti Queimado já estava cansado de ouvir as mesmas promessas. Foi então que a ideia mais maluca surgiu, vinda da cabeça do seu Benedito, o homem mais engraçado da vila, que gostava de uma boa gozação. Seu Benedito tinha um jegue manso, de orelhas grandes, pelo marrom e um olhar calmo que parecia saber de tudo. O nome dele? Juca. Juca era o meio de transporte de seu Benedito para tudo e era conhecido por todo Buriti Queimado por sua paciência e sua lerdeza charmosa. Numa roda de conversa na praça, enquanto reclamavam da falta de opção na eleição, seu Benedito bateu no ombro do Juca, que estava amarrado perto dali. Sabe de uma coisa? Esse Juca aqui daria um prefeito melhor que muito político que eu conheço. A turma riu, mas a ideia ficou martelando na cabeça do seu Benedito. E se a gente votasse no Juca? Ele pensou. Só de brincadeira, para mostrar que a gente tá de saco cheio. Ele começou a espalhar a ideia. De início, só os amigos mais próximos acharam graça. Mas a brincadeira foi pegando. A eleição era para o município grande, que incluía Buriti Queimado. O sistema de votação era com cédulas de papel, onde o eleitor escrevia o nome do candidato. Não tinha foto nem número. Era o nome e pronto. Vamos votar no Juca. Escreve Juca na cédula. Seu Benedito dizia rindo. Ele não mente. Não promete o que não pode cumprir. E é manso que só ele. A ideia de protestar com humor contra os políticos tradicionais começou a virar uma febre. Jovens, velhos, mulheres, homens, todos acharam a ideia de votar no jegue. Juca uma piada genial. Era um jeito de mostrar o descontentamento sem brigar, apenas com uma boa gargalhada. No dia da eleição, a movimentação nos poucos pontos de votação em Buriti Queimado foi diferente. As pessoas chegavam com um sorriso nos lábios, um brilho nos olhos. Na hora de votar, escreviam o nome do coronel, ou do professor, ou de um certo jegue. Seu Joaquim, o mesário mais velho, notava. Ué, esse nome Juca está aparecendo demais nas cédulas. Quem é esse Juca? O povo ria e não explicava. Deixavam o mistério no ar. A apuração dos votos era feita à mão, devagar, na sala da escola. O resultado era mandado para a cidade grande, mas a apuração local era para dar um gostinho para o povo. Quando começaram a ler os votos para prefeito, o burburinho cresceu. Coronel Epaminondas, Professor Astrogildo, Juca, Coronel Epaminondas, Juca, Juca. Sim,
O nome Juca aparecia com uma frequência que ninguém esperava. Mais que o professor Astrogildo. Mais que o coronel Epaminondas. O silêncio caiu. Na sala. O seu Joaquim, o mesário, coçou a cabeça. Mas quem é esse Juca? Ele não está na lista de candidatos oficiais. Foi então que seu Benedito, que estava na sala, levantou a mão, com um sorriso de orelha a orelha. O Juca é meu. Chegue, seu Joaquim. A gente votou nele para prefeito. De brincadeira. Para ver se o povo acordava e via que os candidatos de verdade não servem para nada. A sala explodiu em gargalhadas. O coronel Epaminondas, que estava presente, ficou vermelho de raiva. O professor, Astrogildo, coitado, só balançava a cabeça, entre o espanto e a diversão. A notícia do jegue que virou prefeito por um dia se espalhou por toda a região. O resultado oficial, claro, foi para a cidade grande. E Juca não pôde ser empossado. Mas em Buriti Queimado e em todo o entorno, o caos virou lenda. Os jornais da cidade, que raramente davam bola para Buriti Queimado, publicaram a história do jegue. Os políticos ficaram com a pulga atrás da orelha. A eleição não foi anulada, mas a mensagem foi dada. Juca, o jegue, virou uma celebridade local. As crianças o cumprimentavam na rua. Ele continuou carregando os pães do seu Zé, manso e tranquilo, sem saber que tinha sido o candidato mais votado em seu vilarejo. Aquele dia foi um marco. O dia em que o jegue virou prefeito por um dia se tornou um lembrete para o povo de Buriti Queimado. Que a política é coisa séria, mas que a gente também pode usar o humor para mostrar o que sente. E que, às vezes, a voz do povo, por mais que pareça uma brincadeira, é a mais honesta e a mais sábia de todas. O menino que plantava sorrisos. No vilarejo de areia fina, encravado entre colinas secas e um córrego que nem sempre corria, a vida era dura. O sol castigava, a terra era ingrata, e a rotina de trabalho pesado deixava as pessoas com o rosto marcado pela canseira e o coração um tanto endurecido. Em areia fina, sorrisos eram raros, quase tão raros quanto uma chuva abençoada. Foi nesse cenário que apareceu o pequeno João. Tinha uns 8 anos, olhos grandes e curiosos, e um silêncio que carregava a dor de quem já tinha visto demais na vida. João era órfão. Seus pais tinham partido cedo, levados por uma doença que assombrava a região. E ele foi acolhido na casa da dona Sebastiana, uma senhora de mãos calejadas e um coração, por trás da dureza aparente, de ouro. João era quietinho, observador. Não falava muito, mas seus olhos viam tudo. Via a canseira dos homens que voltavam da roça, a preocupação das mulheres que faziam pão, a tristeza das crianças que brincavam com brinquedos velhos. Ele sentia que faltava algo em areia fina. Faltava leveza, faltava alegria, faltavam sorrisos. Um dia, enquanto ajudava a dona Sebastiana na horta, João achou um pacote de sementes esquecido. Não eram sementes de milho ou feijão, mas sementes de flores. Pequenas, coloridas, de um tipo que ele nunca tinha visto antes. Ele perguntou à dona Sebastiana: "Vovó, para que servem essas sementes?" Dona Sebastiana, com seu jeito prático, respondeu: "Não servem para comer, meu filho. Só para enfeitar. Melhor jogar fora." Mas João não jogou fora. Guardou as sementes em um saquinho, com um plano em sua cabecinha. No dia seguinte, e nos dias que se seguiram, João começou sua missão. Ele andava pelo vilarejo, devagar, com suas sementes escondidas no bolso. Em cada cantinho que achava um pedaço de terra solta, na beira da estrada, perto de um portão, ao lado de uma cerca, ele agachava e, com o dedo, fazia um buraquinho. Colocava uma semente, cobria com terra
e dava umas gotinhas de água que carregava numa garrafinha, velha. Ninguém percebia o que ele fazia. João estava plantando sorrisos. As semanas se passaram. O sol de areia fina continuava castigando, mas um milagre silencioso começou a acontecer. Pequenas mudas verdes começaram a brotar nos lugares mais inusitados do vilarejo. Depois as mudas cresceram e começaram a aparecer pequenos botões. E então, as flores. Eram flores de cores vibrantes, amarelas, vermelhas, roxas, que surgiam em meio à poeira e à secura de areia fina. Uma florzinha aqui, outra acolá. Um pequeno buquê nascendo onde antes só havia terra batida. O povo de Areia Fina, que vivia de cabeça baixa, começou a notar. Seu Chico, o lavrador de mãos duras, parava para olhar a flor que nasceu perto de seu portão, e um leve sorriso surgia em seu rosto. Dona Geralda, que vendia bolos na praça, encontrou um raminho de flores coloridas perto de sua barraca e sentiu o coração mais leve. As crianças, que antes só tinham terra para brincar, agora se encantavam com as cores, tocavam nas pétalas macias e seus olhos brilhavam. Ninguém sabia quem estava plantando as flores. O mistério só aumentava o encanto. Aos poucos, as flores começaram a mudar o ar de areia fina. Não era só a beleza, era a leveza que elas traziam. O povo começou a conversar mais, a comentar sobre as flores misteriosas, a sorrir um pouco mais. A dureza no rosto das pessoas começou a ceder lugar a uma curiosidade, a uma pequena alegria. Dona Sebastiana, que observava João com seus olhos atentos, um dia viu o menino, agachado, plantando mais umas sementes. Ela entendeu tudo. Aquele menino órfão que não tinha quase nada estava dando o melhor que tinha para essa comunidade. "Foi você, meu filho?" Ela perguntou com a voz embargada de emoção. João, com sua timidez, apenas assentiu, com um pequeno sorriso. Dona Sebastiana o abraçou forte, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Você não está plantando só flores, meu pequeno. Você está plantando alegria. Está plantando sorrisos." A notícia se espalhou. O menino João, o órfão, era o jardineiro secreto de areia fina. E, de repente, o vilarejo inteiro passou a vê-lo de um jeito diferente. Não mais como o menino órfão, mas como o menino que plantava sorrisos. As pessoas começaram a ajudar João. Traziam água para as flores, tiravam o mato em volta e até plantavam suas próprias sementes. A areia fina começou a florescer. As fachadas das casas ganharam vasos. Os caminhos viraram jardins. Aquele dia marcou a história do vilarejo. O dia em que um pequeno órfão, com pequenos gestos e flores simples, transformou a aridez da comunidade em um jardim de esperança e alegria. O povo de Areia Fina aprendeu uma lição valiosa: que a verdadeira riqueza não está no que se tem, mas no que se dá. E que um sorriso plantado com carinho pode florescer e iluminar a vida de todos. A benzedeira e o celular possuído. No pequeno vilarejo de Cruz das Almas, onde as galinhas ciscavam na rua de terra e as fofocas corriam mais rápido que o vento, a vida era simples e a fé profunda. E quando o problema apertava, fosse dor no corpo, mal olhado ou desamor, o povo procurava a Dona Lindalva. Dona Lindalva era a benzedeira mais respeitada da região. Uma senhora de cabelos brancos em coque, olhar penetrante e mãos que pareciam ter o dom de afastar qualquer mal. Seu cantinho de rezas era cheio de ervas, velas e um cheiro bom de incenso. O tempo passou e a modernidade, devagarzinho, foi chegando à Cruz das Almas. Primeiro, a televisão. Depois, a geladeira. E, para a surpresa de todos, os celulares. Uns aparelhos pequenos, cheios de botões e luzes,
que faziam as pessoas falarem com gente de longe. Dona Lindalva, claro, achava tudo aquilo uma invenção doida. Até que um dia, a Dona Lindalva recebeu uma visita que não era de mal olhado, nem de dor de cabeça. Era o seu Zé do Pão, o padeiro. Um homem forte que parecia não ter medo de nada, mas que estava pálido como um defunto. Na mão dele, um celular. Um celular simples com a tela trincada, mas que parecia ter vida própria. Dona Lindalva, pelo amor de Deus, o meu celular está possuído. Seu Zé do Pão quase gritava, com os olhos arregalados. Dona Lindalva, com a sobrancelha arqueada, pegou o aparelho na mão. Possuído? De que diabo você está falando, Zé? Seu Zé explicou tremendo. Ele toca sozinho, Dona Lindalva. Liga pra gente que não tem nem mais telefone. Manda mensagem sem eu escrever nada. E esses dias, no meio da noite, ele começou a tocar uma música estranha, parecendo choro de criança. Dona Lindalva observava o celular com desconfiança. Era um objeto frio, sem cheiro de gente, sem alma. Mas as coisas que seu Zé contava eram de arrepiar. Eu juro, Dona Lindalva. Tentei desligar, mas ele não desliga. Tirei a bateria. Ele ligou sozinho de novo. É um espírito, Dona Lindalva. Um espírito do mal que entrou no meu celular. Dona Lindalva, que já tinha benzido gente com quebranto, com inveja e com assombração de defunto, nunca tinha benzido um aparelho eletrônico. Mas seu Zé estava desesperado. A fé era a última esperança. A benzedeira levou o celular para seu cantinho de rezas. Colocou-o em cima de uma toalha branca. Pegou seus galinhos de arruda e alecrim, sua tigela de água benta e começou. Tendat nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Saia, espírito imundo, desse aparelho. Que essa tecnologia sirva para o bem e não para o mal. Ela benzia, rezava, passava a arruda, jogava água benta. Seu Zé do Pão assistia, apreensivo. De repente, no meio da reza, o celular de seu Zé começou a vibrar e tocou. Uma música alta, esquisita, com um som de distorção. Dona Lindalva deu um pulo. Seu Zé gritou. Está vendo, Dona Lindalva? Ele está rindo da gente. A benzedeira não se deu por vencida. Pegou um pedaço de fumo de rolo, acendeu e começou a defumar o celular, rezando mais forte. A fumaça subia e o cheiro forte de fumo misturava-se ao das ervas. E, de repente, o celular parou de tocar. A luz da tela piscou e ele desligou. Completamente, seu Zé do Pão não acreditava. Conseguiu, Dona Lindalva! A senhora conseguiu! O espírito se foi! Dona Lindalva, ofegante, limpou o suor da testa. Parece que sim. Esse demônio moderno deu mais trabalho que um Exu bravo. Seu Zé, aliviado, pagou-lhe o que devia e saiu da casa da benzedeira com o celular desligado na mão, prometendo nunca mais mexer com coisa de outro mundo. A história do celular possuído correu por Cruz das Almas. Uns riam da situação, achando que o celular de seu Zé estava só com algum problema de fábrica ou que ele tinha apertado o botão errado. Mas a maioria acreditava no poder de Dona Lindalva. A Dona Lindalva é poderosa. Até demônio de celular ela expulsa, dizia a Dona Joana, a vizinha mais próxima. O mistério nunca foi totalmente desvendado. Seu Zé do Pão, com medo, nunca mais tentou ligar o celular. E Dona Lindalva, mesmo com sua fama de exorcista de eletrônicos, nunca mais se atreveu a pegar um celular com alma própria. Ela dizia que o mistério da tecnologia era mais complicado que o mistério das almas. Aquele dia virou um caos inesquecível em Cruz das Almas. O dia em que a benzedeira e o celular possuído se encontraram se tornou um lembrete divertido e meio assustador de que, no interior, a fé e o folclore ainda têm um poder enorme e que, às vezes,
A modernidade traz seus próprios demônios, que só uma benzedeira com seus galinhos de arruda pode resolver. O espelho do galinheiro. No sítio do seu Joaquim, lá no Vale do Rio Pequeno, a vida era simples e a rotina era ditada pelo sol e pela chuva. Seu Joaquim era um homem trabalhador, com a barba branca e um jeito meio desconfiado de quem já viu muita coisa na vida. Sua esposa, Dona Cotinha, era a alma da casa, cuidando da horta e do galinheiro, que era seu maior orgulho. O galinheiro de Dona Cotinha era grande e bem cuidado, com galinhas de todo tipo. Para organizar as penas e as galinhas, seu Joaquim, dia, trouxe uma coisa estranha da cidade. Um espelho. Era um espelho antigo, com a moldura de madeira escura e um vidro embaçado, que ele achou jogado em um terreno baldio. Vou botar no galinheiro para Dona Cotinha poder se arrumar antes de ir para a igreja, ele disse rindo. Dona Cotinha achou esquisito um espelho no galinheiro, mas não reclamou. Seu Joaquim pregou o espelho numa parede de madeira, bem no meio do galinheiro, entre os ninhos e os poleiros. No começo, nada de anormal aconteceu. As galinhas ciscavam, os ovos eram botados. Mas a história do espelho do galinheiro começou a se espalhar depois de uns dias. A primeira a sentir foi a filha da Dona Cotinha, a Rosinha. Ela era moça nova, vaidosa, e um dia foi ao galinheiro ajudar a mãe. Deu uma olhada no espelho, ajeitou o cabelo, deu uma risadinha para sua imagem. Naquele mesmo dia, voltando da lavoura, Rosinha tropeçou numa pedra e quebrou o tornozelo. Não foi grave, mas ela ficou de cama por um bom tempo. Foi azar, minha filha, disse Dona Cotinha. Mas o azar continuou. O Tião, o vizinho que sempre vinha buscar ovos frescos, passou pelo galinheiro, olhou para o espelho, deu uma ajeitada no chapéu e riu de sua imagem. No dia seguinte, a enxada escapou de sua mão e cortou o pé. Uma ferida feia que o deixou sem poder trabalhar por dias. Dona Florinda, a benzedeira da vila, uma mulher que não acreditava em bobagens, foi à casa de Dona Cotinha para uma visita. Dona Cotinha, orgulhosa, mostrou o galinheiro e o espelho novo. Dona Florinda, curiosa, se olhou no espelho, ajeitou o lenço na cabeça e deu uma gargalhada. Naquela mesma noite, a febre a pegou de surpresa e ela ficou prostrada por uma semana. Não, demorou para o povo de Rio Pequeno juntar os pontos. Cada vez que alguém, homem ou mulher, velho ou criança, se olhava no espelho do galinheiro, algo ruim acontecia. Não era uma tragédia grande, mas uma pequena desgraça. Um azar que vinha sem avisar. Uma dor de dente terrível. Um gado que fugia. Uma panela de feijão que queimava. Seu Joaquim, a princípio, ria. Bobagem, é pura coincidência. Mas Dona Cotinha, mais ligada nas coisas do misticismo, já estava desconfiada. As histórias se espalhavam pelo vilarejo. O galinheiro, antes um lugar de vida e de barulho, começou a ser evitado. Ninguém mais queria ir lá, com medo de encontrar o espelho e a desgraça que ele trazia. Os mais curiosos ou os mais teimosos tentavam desafiar o espelho. O Zeca, o moleque mais sapeca do vilarejo, foi ao galinheiro, olhou rápido no espelho, fez careta e correu. No dia seguinte, ele caiu da jabuticabeira e quebrou o braço. O povo de Rio Pequeno começou a rezar. Padre Antônio, o pároco da vila, foi chamado para benzer o galinheiro e o espelho. Ele jogou água benta, rezou alto, mas o espelho continuou. Lá, mudo, enigmático. Seu Joaquim por fim se convenceu. Aquele espelho não era coisa boa. Tinha algo nele, uma energia antiga. Talvez um espírito de quem o possuía antes, que não queria ser visto, ou que trazia má sorte para quem se olhava. Ele tirou o espelho da parede.
Não jogou fora, com medo de que a má sorte voltasse para ele. Embrulhou-o em panos velhos e guardou-o no fundo de um paiol abandonado, bem longe da casa e do galinheiro. A partir daquele dia, as desgraças e a má sorte pararam de acontecer. O galinheiro voltou a ser um lugar de ovos frescos e galinhas felizes. A vida em Rio Pequeno voltou ao normal, mas com um novo caos para contar. O espelho do galinheiro virou uma lenda. Uma história que se contava na beira da fogueira, com um arrepio na espinha e um aviso. Cuidado com o que se olha. Certas coisas guardam segredos, e nem tudo que reflete é bom sinal. O mistério do espelho nunca foi resolvido. Ninguém sabia de onde vinha o azar, ou quem era o espírito que se manifestava. Mas para o povo do interior, a lição foi clara: que a vida tem seus mistérios e que, às vezes, a melhor coisa a fazer é respeitar o que não se entende e se afastar do que parece atrair o azar. O espelho ficou guardado no paiol, esperando, talvez, o dia em que um desavisado curioso o encontrasse e a lenda voltasse a assombrar o Rio Pequeno. A galinha que entrou na igreja no meio do casamento. No pequeno vilarejo de Vargem Bonita, onde a vida seguia no ritmo da roça, e o dia mais importante do ano era a festa do padroeiro, um casamento virou a maior fofoca e a maior lenda de todos os tempos. Era o casamento de Mariana e Pedro, dois jovens apaixonados que se amavam desde a infância. Mariana era a moça mais bonita de Vargem Bonita, com um vestido de noiva feito à mão pela avó. E Pedro, um rapaz forte e trabalhador. Igrejinha, enfeitada com flores do campo e velas, estava lotada. O povo, emocionado, aguardava o sim que uniria os dois para sempre. Padre Joaquim, um senhor bondoso e de voz calma, estava no altar, pronto para abençoar a união. A noiva, linda e emocionada, caminhava pelo corredor. O noivo, com o coração na boca, a esperava. Tudo estava perfeito. Até que, no meio da cerimônia, quando o padre Joaquim estava no ponto mais solene, recitando as palavras sagradas do matrimônio, um barulho estranho veio de trás da igreja. Um cacarejo alto e persistente. Todos se entreolharam, curiosos. O barulho se aproximou. E, para o espanto geral, uma galinha surgiu no fundo da igreja. Uma galinha garnizé, pequena, com penas brancas e pretas, e um olhar que parecia de quem tinha um plano. A galinha não estava perdida. Ela entrou na igreja com uma confiança que surpreendeu a todos, como se fosse um convidado especial. Ciscando, ela foi caminhando pelo corredor, passando por entre os bancos, sem ligar para os olhares e os sussurros. As crianças, algumas, tentavam segurar o riso. A galinha, com seu jeito despreocupado, parecia ir direto para o altar. Mariana, a noiva, que já estava de frente para o padre, sentiu um arrepio. Ela via a galinha se aproximando e seus olhos arregalaram. Pedro, o noivo, tentava se segurar para não rir, mas estava pálido de vergonha. A garnizé subiu os degraus do altar, ciscando e cacarejando. Chegou bem perto do padre Joaquim, que parou a cerimônia, perplexo. A galinha olhou para o padre, para a noiva, para o noivo, como quem avaliava a situação. E então fez o inacreditável. Ela se ajeitou bem no cantinho do altar, ao lado das flores e das velas, soltou um último cacarejo e botou um ovo. Um ovo fresquinho, branquinho, que rolou um pouquinho e ficou parado ali, brilhando na luz das velas. Um silêncio absoluto tomou conta da igreja. Depois, a noiva, Mariana, não aguentou. Primeiro, um gemido de desespero. Depois, um suspiro. E então, o desespero virou um choro contido de riso. Pedro, o noivo, já estava vermelho, tentando
esconder a gargalhada. O padre Joaquim, depois de um momento de choque, não conseguiu se segurar. Ele, que era sempre tão sério, soltou uma gargalhada que ecoou pela igreja. E o povo, que estava tentando conter o riso, explodiu em gargalhadas que fizeram a igrejinha tremer. A galinha, satisfeita com sua obra, ciscava ao lado do ovo como se dissesse: pronto, meu trabalho está feito. O presente de casamento está entregue. O padre Joaquim, ainda rindo, conseguiu se recompor. Bem, parece que Deus também quis abençoar essa união de uma forma muito inusitada. Que o fruto dessa união seja tão puro e próspero quanto este ovo aqui no altar. Um dos padrinhos, meio sem jeito, foi lá e pegou o ovo, levando-o para fora da igreja, enquanto a galinha Garnizé, finalmente, era gentilmente retirada. O casamento continuou, com risadas aqui e ali, mas a atmosfera era de leveza e alegria. Mariana e Pedro se casaram, com uma história para contar para a vida toda. O dia em que a galinha entrou na igreja no meio do casamento e botou um ovo no altar, virou a lenda mais famosa de Vargem Bonita. Aquele casamento não foi só uma união de almas. Foi um evento hilário, um mistério divertido e um presente inesperado da natureza. A história era contada e recontada em todas as festas, nas rodas de conversa, na beira do fogão de lenha. As crianças riam e perguntavam: a galinha foi convidada, vovó? Ela queria ser a madrinha? O mistério de como a galinha entrou na igreja e por que ela decidiu botar o ovo justo no altar nunca foi desvendado. Mas para o povo de Vargem Bonita, não importava. O que importava era a alegria que aquele dia trouxe. A leveza que um simples animal conseguiu criar em um momento tão solene. Era a prova de que, no interior, a vida tem seus próprios roteiros. E que as surpresas mais engraçadas e memoráveis vêm dos lugares mais inusitados. A roda de viola do adeus. No povoado de Poço Fundo, aninhado entre morros suaves e banhado por um córrego murmurante, a vida era ritmada pela natureza e pelas canções. E o coração musical de Poço Fundo era o seu Tonico violeiro. Tonico não era só um homem, era um pedaço da alma do lugar. Com sua viola surrada de jacarandá, ele contava histórias, acalmava tristezas e acendia alegrias. Suas mãos, calejadas pelo trabalho na roça, dançavam sobre as cordas, tirando sons que pareciam vir direto da alma da terra. Seu Tonico era o centro de toda a roda de viola. Nas noites de lua cheia, na varanda de sua casa ou na praça da igrejinha, ele tocava e o povo cantava junto. Suas modas de viola falavam do amor, da saudade, da beleza da roça, dos desafios da vida. Ele era um mestre, um guardião das tradições. Mas o tempo, que não perdoa ninguém, começou a cobrar seu preço de seu Tonico. As mãos, que antes eram ágeis, tremiam um pouco. A voz, que antes era potente, agora falhava em algumas notas. O corpo, cansado, dava sinais de que sua jornada na terra estava chegando ao fim. O doutor da cidade, com seu jeito sério, foi claro. Seu Tonico, é hora de descansar. O corpo está pedindo. A notícia caiu em Poço Fundo como uma chuva fria em pleno verão. O povo sentiu a tristeza apertar o peito. A ideia de viver sem as modas de viola de seu Tonico era quase insuportável. Seu Tonico, com a sabedoria dos mais velhos, compreendeu. Ele sabia que o fim estava próximo. Mas antes de partir, ele tinha um último desejo. Ele chamou seu neto, o Dito, um jovem que vinha aprendendo a tocar viola com ele há anos, e disse com a voz fraca, mas com um brilho nos olhos: meu filho, eu quero uma última roda de viola. A minha despedida. Chame todo o povo de Poço Fundo.
e quero que você toque comigo. A notícia da roda de viola do adeus se espalhou pelo vale. O povo de Poço Fundo e até gente das fazendas vizinhas se preparou. Seria uma noite de homenagem, de gratidão, de lágrimas e de celebração. No sábado marcado, a praça da igrejinha estava lotada. Uma grande fogueira aquecia a noite fresca de inverno. As mulheres trouxeram quitutes. Os homens, seus melhores pingos. A expectativa era grande, mas a tristeza pairava no ar. Seu Tonico chegou, amparado por Dito e Dona Rosa, sua esposa. Ele sentou-se em sua cadeira favorita, ao lado da fogueira, com sua viola de jacarandá no colo. A luz do fogo refletia em seus olhos que pareciam mais vivos do que nunca. Ele tocou as primeiras notas, trêmulas, mas cheias de sentimento, e começou a cantar. A voz, fraca no início, foi ganhando força, impulsionada pelo amor do povo. Era a canção que ele compôs para Dona Rosa, quando eram jovens. O povo cantou junto, com os olhos mareados. A cada moda de viola, uma lembrança. Ele cantou as alegrias, as tristezas, as lendas de Poço Fundo. Dito, o neto, tocou ao lado do avô, com o coração apertado, mas orgulhoso. Ele via a força do avô na música. Sentia a energia que passava das mãos de seu Tonico para a sua viola. Na medida em que a noite avançava, as canções se tornavam mais carregadas de emoção. Seu Tonico, sentindo o cansaço, mas recusando-se a parar, pediu a Dito que tocasse sozinho uma de suas modas mais conhecidas. Dito, com a voz embargada, cantou a canção que falava da saudade e da esperança. Quando a última nota da última canção se desfez no ar, um silêncio profundo tomou conta da praça. Ninguém queria que a música parasse. Seu Tonico, com um sorriso de paz no rosto, olhou para o povo. Meus amigos, Poço Fundo, eu vou partir, mas a música fica, o amor fica, as histórias ficam. Não chorem, meus filhos. A vida é um rio que corre e a gente precisa seguir a correnteza. Mas as sementes que a gente planta, essas ficam para sempre. Ele fechou os olhos e um suspiro leve escapou de seus lábios. Seu Tonico violeiro tinha partido. Naquele mesmo instante, em meio à sua última canção, cercado pelo amor do povo. A tristeza foi imensa, mas também havia uma sensação de paz. Seu Tonico se despediu como um rei, em sua própria melodia. A roda de viola do adeus virou a mais bela e dolorosa lenda de Poço Fundo. Todos os anos, na data da partida de seu Tonico, o povo se reúne na praça para tocar suas modas de viola. Dito, o neto, assumiu o legado do avô, e suas mãos, agora firmes, tocam as mesmas canções, com a mesma alma. A história de seu Tonico é um lembrete para o povo do interior, que a música tem o poder de curar, de unir e de eternizar, e que, mesmo na despedida, a arte e o amor deixam um legado que ecoa por gerações, mantendo viva a memória de quem partiu e a melodia que nunca se cala. O violeiro que ensinou um bicho a tocar. No alto da Serra da Mantiqueira, onde o ar é puro e as noites são estreladas, vivia o seu Zé Violeiro. Seu Zé era um homem de poucas posses, mas de um coração gigante e mãos abençoadas para a música. Sua viola era sua companheira inseparável. Ele tocava nas festas, nos batizados, nas farras, e sua melodia acalmava a alma de quem ouvia. Seu Zé vivia em seu ranchinho simples, no meio do mato, com seus poucos animais e a companhia de seu cachorro, o Canela. Ele passava horas e horas tocando sua viola e dizia que a música era a melhor amiga que um homem podia ter. Um dia, enquanto tocava sua viola sentado na varanda, seu Zé notou um movimento estranho perto do pé de jaca.
Um bicho. Era um tatu, mas não um tatu qualquer. Ele parecia estar atento à música. Com sua carapaça brilhante, o tatu se aproximava devagar, parando de vez em quando, como quem apreciava a melodia. Seu Zé, divertido, continuou tocando. O tatu se aninhou perto, da varanda quieto, ouvindo. E isso aconteceu dia após dia. O tatu vinha, ouvia a viola e depois voltava para o mato. Seu Zé o chamou de Tatu Violeiro. Mas a coisa ficou séria quando seu Zé começou a notar algo extraordinário. O tatu, que era esperto que só ele, parecia prestar atenção aos movimentos dos dedos de seu Zé nas cordas. Às vezes, ele até movia uma patinha como se quisesse imitar. Será possível? Pensou seu Zé, rindo sozinho. Ele resolveu fazer um teste. Com um graveto, ele começou a imitar os movimentos de dedilhado na terra, perto do tatu. O tatu observava com seus olhinhos curiosos. Seu Zé então pegou um pedacinho de madeira e amarrou umas cordas finas, fazendo uma mini viola improvisada. Deu na patinha do tatu. E o inacreditável aconteceu. O tatu violeiro começou a arranhar as cordas da mini viola com sua patinha, de um jeito desajeitado no começo, mas com uma certa melodia. Era claro que não era um som perfeito, mas era um ritmo, uma tentativa de tocar que fez os olhos de seu Zé violeiro marejarem. Seu Zé passou dias e semanas ensinando o tatu. Com paciência e carinho, ele mostrava os movimentos, cantava as notas e o tatu parecia aprender. Ele não tocava como um ser humano, claro, mas conseguia arranhar as cordas da mini viola de um jeito que criava um som peculiar, um tipo de melodia rústica e encantadora. A notícia do tatu violeiro que sabia tocar se espalhou como fogo em capim seco. No começo, o povo de Rio Bonito não acreditava. Seu Zé violeiro tá inventando moda. Mas seu Zé, orgulhoso, convidou a todos para verem. E lá estava o tatu violeiro, sentado no chão da varanda com sua mini viola nas patinhas, e seu Zé cantando e acompanhando com sua viola grande. O tatu, em seu ritmo próprio, tocava junto, arranhando as cordas e fazendo um som que era inconfundível. O povo que via a cena não sabia se ria, se chorava de emoção ou se benzia, achando que era milagre. Crianças batiam palmas. Os mais velhos balançavam a cabeça, admirados. O tatu violeiro virou a atração de Rio Bonito. A fama se espalhou. Gente de vilarejos vizinhos vinha para ver o tal bicho que tocava viola. Seu Zé violeiro, que era pobre, não cobrava nada. Apenas pedia que as pessoas levassem um pedaço de pão, um punhado de milho para o tatu ou um pouco de carinho. As apresentações do tatu violeiro eram sempre um acontecimento. O bicho, com sua calma e sua melodia em comum, encantava a todos. Era a prova de que a música não tinha barreiras e que a inteligência e o dom podiam surgir nos lugares mais inesperados. Seu Zé violeiro e seu tatu violeiro viveram muitos anos, compartilhando a música e a admiração do povo. O tatu nunca se apresentou em grandes palcos, mas se tornou uma lenda viva do interior. O mistério de como um tatu aprendeu a tocar viola nunca foi desvendado pela ciência. Alguns diziam que era um dom divino. Outros, que a paixão de seu Zé pela música era tão grande que contagiou o bicho. Mas, para o povo de Rio Bonito, a explicação não importava. O que importava era a magia, a alegria e a inspiração que o tatu violeiro trouxe. A história do violeiro que ensinou um bicho a tocar se tornou um causo que se contava na beira da fogueira, com um sorriso no rosto e o coração aquecido. Era um lembrete de que a vida no interior é cheia de surpresas, de talentos ocultos e de laços especiais entre o homem e a natureza. E que, às vezes, a mais bela das melodias pode vir das patinhas de um tatu, ensinada por um violeiro de coração grande.
O tamborilador da noite de lua cheia. No vilarejo de Águas Claras, encolhido entre um rio de águas límpidas e uma mata fechada que parecia guardar segredos antigos, a vida corria no ritmo do sol. Mais uma vez por mês, na noite de lua cheia, um mistério sem solução tirava o sono do povo. O tamborilador da noite de lua cheia. Não era um som de festa nem de bicho. Era um barulho peculiar. Um tamborilar suave e rítmico. Como se alguém estivesse batendo levemente em um tambor de couro ou em um tronco oco. Um som que vinha de longe, do meio da mata escura. E que só se ouvia quando a lua, cheia e prateada, iluminava a noite. A primeira vez que o som foi notado foi pelo seu Osvaldo, o velho caçador da vila. Ele estava voltando da mata tarde da noite, quando a lua cheia iluminava o caminho. De repente ouviu tum, 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 tum. Um ritmo constante, hipnotizante, vindo do fundo da mata. Ele parou, tentou identificar, mas o som parecia flutuar, sem vir de um lugar exato. Arrepiado, seu Osvaldo acelerou o passo. A história se espalhou. Na próxima lua cheia, o povo ficou em alerta. E sim, o som veio de novo. O tamborilar misterioso enchia a noite e parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Os homens mais corajosos de Águas Claras tentaram descobrir de onde vinha. Na noite de lua cheia, um grupo deles, liderado pelo Tonho Valente, que era conhecido por não ter medo, de nada entrou na mata com lamparinas e facões. "Vamos pegar esse danado", disse Tonho, com a voz firme. Eles andaram por horas, seguindo o som. O tamborilar parecia se mover. Às vezes, estava à direita. Outras vezes, à esquerda. De repente, parecia vir de cima, das copas das árvores. Eles procuraram por pegadas, por sinais, por qualquer coisa. Nada. A mata era densa, escura, e o som parecia vir do nada. Cansados e confusos, eles voltaram para o vilarejo, sem uma resposta. O mistério do tamborilador só aumentava. Dona Benzedeira, Alzira, a mulher mais sábia de Águas Claras, com seus chás de ervas e suas rezas fortes, tinha sua própria explicação. Não é gente, meus filhos. É espírito. É a alma de algum antigo cacique. Ou de um curandeiro que foi enterrado por aqui. Ele tamborila para avisar algo. Ou para guiar as almas perdidas na mata. É um som de respeito. De quem vem de outro mundo. Alguns dos mais velhos contavam histórias de tribos indígenas que viviam na região há muito tempo. E que faziam seus rituais com tambores nas noites de lua cheia. Seria o tamborilador uma reminiscência desses tempos antigos? O som era sempre o mesmo, suave, rítmico, sem nunca aumentar ou diminuir de volume. Não parecia ameaçador, mas a sua origem desconhecida causava arrepios. Algumas crianças diziam que quando o tamborilar parava de repente, era sinal de que um espírito tinha encontrado seu caminho. Com o tempo, o tamborilador da noite de lua cheia virou parte da vida de Águas Claras. Era uma lenda que se contava às crianças para fazê-las dormir ou para avisá-las a não andar sozinhas na mata à noite. Na noite de lua cheia, as famílias se reuniam em suas casas, com as janelas abertas, ouvindo o som misterioso, cada um imaginando a sua própria explicação. Ninguém jamais conseguiu descobrir a fonte do tamborilar. Nenhuma trilha, nenhuma marca, nenhum rastro. O som parecia nascer do próprio ar, da própria luz da lua. Um segredo guardado pela mata. O tamborilador da noite de lua cheia permaneceu como um enigma para o povo de Águas Claras. Um mistério que nunca foi resolvido, mas que trouxe uma certa magia para a vida do vilarejo. Era a prova de que a natureza tem suas próprias melodias, seus próprios guardiões e seus próprios segredos. E que, às vezes, o mais belo dos mistérios é aquele que a gente não consegue desvendar, mas que,
nos faz acreditar em algo maior e mais antigo que a própria compreensão humana. A pamonha explosiva da Dona Nena. No vilarejo de 4 cantos, onde o milho era rei e a pamonha, a rainha, a vida era feita de cheiros bons e sabores marcantes. E a rainha da pamonha era a Dona Nena. Ninguém fazia pamonha como Dona Nena. Cremosa, docinha, embrulhada com capricho na palha do milho. A fama dela se espalhava por léguas. Dona Nena era uma senhora baixinha, rechonchuda, com um avental sempre impecável e um sorriso no rosto. Ela usava um tacho gigante no quintal para cozinhar suas pamonhas, no método tradicional, que levava tempo, mas garantia a perfeição. O problema era que Dona Nena, com a fama, estava com a vida uma correria. As encomendas não paravam. E ela, coitada, já não tinha fôlego para tanto milho ralado e tanto tempo de cozimento. Um dia, seu neto, o Júnior, um rapaz da cidade que adorava uma invenção, veio visitá-la. Viu a avó suada, ralando milho e mexendo no tacho. E teve uma ideia. Genial! Vovó, por que a senhora não faz pamonha na panela de pressão? É rapidinho. Cozinha tudo em 5 minutos. Dona Nena, que era da moda antiga, arregalou os olhos. Panela de pressão? Com pamonha dentro? Cruzes, meu filho. Isso não é coisa de Deus. Mas Júnior era teimoso. Ele explicou que a panela de pressão cozinhava mais rápido por causa da pressão e que daria certo com a pamonha sim. Dona Nena, cansada e curiosa, resolveu dar uma chance. O neto era esperto, tinha estudado. No dia seguinte, Dona Nena preparou a massa de pamonha com o mesmo carinho de sempre. Júnior arrumou as pamonhas embrulhadas na palha dentro da panela de pressão, com um pouco de água no fundo. Fechou a panela, colocou no fogo alto e garantiu. Em 5 minutinhos, vovó, a pamonha tá pronta. Dona Nena ficou na cozinha, inquieta. Ela sentia um mau pressentimento. A panela de pressão começou a chiar, a soltar vapor. E o cheiro de milho cozinhando encheu a casa. Júnior, todo orgulhoso, olhava para o relógio. Quase lá, vovó! O futuro da pamonha está aqui! De repente, um barulho estranho começou na panela. Um chiado mais forte, umas batidas. Dona Nena, que já estava de olhos arregalados, pressentiu o desastre. Sai, Júnior! Sai da perto dessa panela! Ela gritou. Mas não deu tempo. Com um estrondo assustador, a panela de pressão explodiu. Não foi uma explosão de bomba, mas uma explosão de pamonha. A tampa da panela voou para o teto, batendo com força. A pamonha quente, desfeita, da palha voou para todos os lados. A cozinha de Dona Nena virou um caos. Tinha pamonha grudada no teto, nas paredes, nos armários, no fogão, nos cabelos de Dona Nena e nas roupas de Júnior. O cheiro de pamonha cozida, que antes era delicioso, agora era um cheiro de desastre. Júnior, que estava pálido de susto e coberto de massa de milho, não sabia se ria ou se chorava. Dona Nena, depois do susto inicial, pegou um pano de prato e olhou para o neto, que parecia um fantasma de pamonha. Está vendo, meu filho? Eu não te disse? A gente não inventa moda com pamonha. Pamonha é no tacho, no tempo dela, com respeito. A notícia da pamonha explosiva da Dona Nena se espalhou por 4 cantos, mais rápido que o vento. O povo vinha à casa dela para ver o estrago e rir da história. As paredes da cozinha, antes brancas, agora tinham manchas amareladas que ficaram, por muito tempo, como uma lembrança do dia do desastre culinário. Júnior, coitado, virou motivo de piada. Olha lá o rapaz da pamonha explosiva! As crianças gritavam. Dona Nena voltou a cozinhar suas pamonhas no tacho, com o tempo e a paciência de sempre. Ela nunca mais deixou Júnior se meter na cozinha com invenções. A história virou uma lenda divertida que se contava em todas as festas juninas, nas rodas de conversa, sempre com muitas gargalhadas.
O dia em que a pamonha explodiu na panela de pressão foi um lembrete para o povo de Quatro Cantos, que a tradição tem sua razão de ser, que nem toda modernidade serve para tudo. E que, às vezes, a melhor receita para a vida é respeitar o tempo das coisas. E que, no final das contas, o melhor tempero para uma história é uma boa dose de humor e um pouco de caos. A carta que chegou 40 anos depois. No vilarejo de Ribeirão do Sul, onde o tempo parecia passar mais devagar e as histórias eram tecidas no tear das lembranças, vivia a Dona Aurora. Ela era uma senhora de cabelos brancos como a névoa da manhã, com o rosto marcado pelos anos, mas os olhos ainda guardavam um brilho de juventude. Dona Aurora vivia sozinha em sua casinha de portas e janelas azuis. E seu maior tesouro era o jardim florido, onde ela passava as horas. Dona Aurora tinha um passado como todo mundo. Um passado que incluía um grande amor, o seu Felipe. Felipe era um rapaz bonito, violeiro e de bom coração. Eles se amavam muito na juventude e prometiam se casar. Mas a vida, como um rio que desvia o curso, levou Felipe para longe. Ele foi para a cidade grande em busca de trabalho, prometendo voltar. Ele voltou sim, mas já era tarde. Dona Aurora, por pressão da família, acabou se casando com outro homem. E Felipe também seguiu sua vida. Casou-se, teve filhos. A vida de ambos seguiu caminhos diferentes, mas o amor, aquele primeiro e mais puro, ficou guardado no cantinho, mais secreto do coração de Dona Aurora. Eles nunca mais se viram. E a memória de Felipe para Dona Aurora era uma canção suave de saudade. Certa manhã de sol, o carteiro do vilarejo, o jovem Tiago, que fazia seu trabalho com a paciência de quem sabia que as notícias do interior chegavam no tempo certo, entregou uma correspondência diferente na casa de Dona Aurora. Era uma carta, um envelope amarelado com a caligrafia antiga e um selo que já não era usado. Dona Aurora pegou a carta, estranhando. Quem lhe escreveria algo assim? O carimbo do correio era quase ilegível, mas a data era de 40 anos atrás. 40 anos! Com as mãos trêmulas, ela abriu o envelope e o coração disparou. A caligrafia era de Felipe. A carta era curta, mas carregada de emoção. Felipe dizia que estava a caminho de Ribeirão do Sul, que não aguentava mais a saudade e que queria viver com ela. Pedia que ela o esperasse na praça da igreja, no domingo seguinte, ao meio-dia. Era uma declaração de amor, um pedido de casamento, uma promessa. Dona Aurora sentiu o chão sumir de seus pés. Lágrimas quentes escorreram pelo seu rosto envelhecido. Ela se lembrou daquele domingo, 40 anos atrás. Ela tinha esperado na praça, sim. Esperou por horas. Mas Felipe não apareceu. Ela pensou que ele tinha desistido dela, que o amor tinha se apagado. E agora, 40 anos depois, a verdade vinha à tona. A carta, por algum erro ou extravio dos correios, tinha se perdido no tempo. Chegou tarde demais. Dona Aurora chorou. Chorou pelo tempo perdido, pelo amor que poderia ter sido, pelas vidas que se desencontraram por causa de um papel e um selo. Tiago, o carteiro, vendo a emoção da velha senhora, perguntou: "Está tudo bem, Dona Aurora?" Ela, com a voz embargada, explicou a história da carta. Tiago ficou comovido e teve uma ideia. "Dona Aurora, o senhor Felipe, ele ainda vive?" perguntou. Dona Aurora, com a voz embargada, disse que sim, que ouviu dizer que ele vivia numa cidadezinha ali perto, viúvo, assim como ela. Tiago, que era um bom rapaz, decidiu que aquele amor merecia uma segunda chance. Ele contou a história da carta ao povo de Ribeirão do Sul, que ficou comovido. Juntos, eles bolaram um plano. Tiago conseguiu o endereço de seu Felipe. Escreveu uma carta. Contou sobre a carta antiga que chegou,
sobre a tristeza de Dona Aurora e convidou-o para vir a Ribeirão do Sul. Não revelou o que a carta dizia, apenas que havia um mistério e uma saudade. Passaram-se alguns dias e a apreensão era grande, até que numa tarde, um carro velho parou na entrada de Ribeirão do Sul. E dele desceu um homem de cabelos brancos, o corpo curvado pelo tempo, mas com o mesmo brilho nos olhos que Dona Aurora lembrava. Era seu Felipe. Ele veio direto para a casa de Dona Aurora. Ela estava no jardim, regando as flores. Quando o viu, largou o regador. Os olhos se encontraram e o tempo pareceu voltar 40 anos. Não houve palavras. Houve um abraço apertado, longo, cheio de lágrimas e de um amor que nunca envelheceu. Dona Aurora mostrou a carta antiga. Felipe a leu e chorou junto. Ele tinha pensado que ela não o amava mais, que tinha desistido de esperá-lo. Ele sempre se perguntou por que ela não estava lá, naquele domingo. A carta, que chegou 40 anos, depois não só revelou um erro do passado, mas abriu as portas para um futuro. Dona Aurora e seu Felipe, já velhinhos, decidiram viver juntos, aproveitando cada dia que lhes restava. Eles se casaram na mesma igrejinha, com o padre Joaquim, agora com os cabelos ainda mais brancos, abençoando o reencontro. A história virou uma lenda romântica em Ribeirão do Sul. Era contada como um conto de fadas, uma prova de que o destino pode dar suas voltas, que o tempo pode curar feridas e que o verdadeiro amor, mesmo que esquecido em um envelope antigo, sempre encontra o seu caminho de volta. O sítio de Dona Maria fazia todo mundo voltar. No alto do Morro da Saudade, cercado por cafezais que pintavam a paisagem de verde e um cheiro doce de terra molhada, ficava o sítio da Dona Maria. Não era um sítio grande nem luxuoso, mas tinha uma magia que ninguém conseguia explicar. Diziam no povoado de Boa Vista que era um lugar abençoado, porque o sítio fazia todo mundo voltar. A dona dessa magia era a Dona Maria, uma senhora pequena, com os cabelos cor de algodão e um sorriso que acendia a alma da gente. Sua vida era dedicada à terra e principalmente às pessoas. Quem a conhecia sabia que o maior dom de Dona Maria era o de acolher. Seu sítio não tinha porta fechada. As pessoas chegavam a qualquer hora, fossem vizinhos em busca de uma prosa, viajantes cansados ou parentes distantes. E Dona Maria recebia a todos com o mesmo calor no coração e um cuidado especial. O café. O café da Dona Maria. Era um ritual. Feito no coador de pano, com água fresquinha do poço, moído na hora e servido em xícaras de ágata que pareciam guardar o calor do afeto. Junto com o café, vinham os quitutes. Bolo de fubá fofinho, pão de queijo quentinho, biscoitos de nata que derretiam na boca e doces caseiros que eram pura poesia. Abóbora com coco, doce de leite em pedaços e goiabada cascão. Tudo feito por suas próprias mãos, com um segredo que ninguém nunca descobriu, mas que era, com certeza, o amor. E o mais especial de tudo eram os netos. Para eles, Dona Maria reservava o melhor. Quando chegavam, as crianças eram recebidas com abraços, apertados e a mesa já posta com todas as suas guloseimas preferidas. Os netos passavam horas ouvindo as histórias da avó na varanda, sentindo o cheiro do café e saboreando os doces que eram um pedacinho do céu. Acontecia que quem chegava no sítio da Dona Maria, mesmo que fosse só para uma visita rápida, nunca mais queria ir embora. E se ia, sentia uma saudade imensa, uma vontade incontrolável de voltar. Seu Pedro, o mascate que vendia tecidos, sempre dava um jeito de prolongar a visita. Só mais um café, Dona Maria, e voltava sempre na semana seguinte, mesmo que não tivesse mais nada para vender em Boa Vista.
Os parentes que moravam na cidade e visitavam o sítio uma vez por ano diziam que o ar lá tinha algo que acalmava a alma. Parece que o tempo para quando a gente está com a Dona Maria, diziam. E por mais que tivessem compromissos, davam um jeito de esticar a estada por mais um dia, 2 ou até uma semana. Os netos então nem se falava. A partida do sítio era sempre um chororô. Ah, vovó, não quero ir embora. E mal chegavam em casa, já estavam ligando. Quando a gente pode voltar, vovó? A gente de Boa Vista dizia que o sítio tinha um encanto. Uma força invisível que prendia as pessoas de um jeito bom. E o segredo desse encanto era o amor da Dona Maria, a sua generosidade e a magia daquele café com prosa boa. Mas, como a vida é um rio que corre e as saudades são pontes para uma memória, a Dona Maria partiu. Deixou seu sítio, seu fogão de lenha, suas panelas e principalmente um vazio imenso no coração de todos. O silêncio na varanda era sentido e o cheiro do café já não subia com a mesma alegria. Hoje, o sítio da Dona Maria ainda está lá, no Morro da Saudade. As janelas azuis ainda olham para o cafezal e o jardim continua florido. Mas a magia, aquela de fazer todo mundo voltar, agora vive em outro lugar, nas lembranças. Os netos, agora crescidos, visitam o sítio com um misto de alegria e melancolia. Eles sentam na varanda, sentem o cheiro das flores e fecham os olhos. Podem quase ouvir a voz da avó, sentir o cheiro do café recém-coado e o sabor dos doces em suas bocas. A prosa boa, que antes era real, agora ecoa na memória, em cada história que contam sobre a Dona Maria. O sítio que fazia todo mundo voltar virou uma lenda em Boa Vista. Uma lenda que não fala de assombração ou de milagres, mas de um amor tão grande que transcende a vida. É um lembrete para todos nós, que os lugares mais mágicos são aqueles onde o amor transborda, onde a generosidade é a principal receita e onde a memória das pessoas queridas continua a nos acolher, a nos aquecer o coração e a nos fazer sentir a mais doce das saudades, aquela que sempre nos faz querer voltar. O boneco de palha que andava à noite. Na fazenda do seu Benedito, um lugar vasto de plantações que se estendiam até onde a vista alcançava, um espantalho foi colocado no meio da lavoura de milho para afugentar os pássaros gulosos. Era um boneco de palha comum, com braços esticados, calças remendadas e um saco de estopa na cabeça, servindo de rosto rabiscado com carvão. Seu Benedito o chamou de Palmito. Palmito cumpria sua função durante o dia, balançando com a brisa e espantando alguns passarinhos mais desavisados. Mas era à noite, sob o manto escuro e silencioso da fazenda, que a história de Palmito ganhava contornos misteriosos. A primeira a notar foi a Dona Antônia, a esposa de seu Benedito. Uma noite, voltando da casa da vizinha depois de ajudar num parto, ela passou perto da plantação de milho. A lua crescente mal iluminava o caminho, mas ela teve um vislumbre. Lá estava Palmito, não no meio do milharal onde seu Benedito o havia colocado, mas na beira da estrada, como se estivesse observando quem passava. Dona Antônia apressou o passo, achando que sua vista a tinha enganado. Na semana seguinte, foi o Zé Pequeno, o vaqueiro, quem viu algo estranho. Ele cuidava do gado no pasto que ficava do outro lado da fazenda. Numa noite de lua cheia, enquanto rondava os animais, viu uma figura alta e esguia perto do curral. Era Palmito. O espantalho estava encostado na cerca, como se estivesse vigiando o gado. Zé Pequeno, que sabia que o boneco ficava longe dali, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Os relatos se multiplicaram. A menina Terezinha, que ia buscar lenha no bosque, jurou ter visto Palmito perto das árvores, como se estivesse espiando. O seu Elias
o caseiro, contou que numa madrugada chuvosa, viu a silhueta do espantalho perto da porteira da sede, olhando para a casa. O mistério do boneco de palha que andava à noite tomou conta da fazenda. Seu Benedito, a princípio, não acreditava. Isso é imaginação de vocês. Espantalho não anda. Mas até ele começou a ficar intrigado. Todas as manhãs, ele ia verificar. E Palmito estava lá, no meio do milharal, no seu lugar de sempre. Como se nada tivesse acontecido. A pergunta que não saía da cabeça de ninguém era: como um boneco de palha, sem vida, conseguia aparecer em lugares tão distantes do milharal durante a noite, para depois voltar ao seu posto antes do amanhecer? Dona Antônia, que era muito religiosa, acendeu velas para os santos, pedindo proteção. Zé Pequeno começou a andar armado, mesmo dentro da fazenda. As crianças evitavam passar perto da plantação de milho depois que o sol se punha. Surgiram várias explicações para o fenômeno. Alguns diziam que era o espírito de algum antigo morador da fazenda, preso ao boneco de palha. Outros, que era obra de algum duende travesso que se divertia assustando as pessoas. Os mais supersticiosos falavam em magia, em forças ocultas que davam vida ao espantalho durante a noite. Seu Benedito, cansado da aflição do povo, resolveu fazer uma vigília. Numa noite de lua nova, a mais escura de todas, ele se escondeu perto do milharal, armado com sua espingarda. Esperou pacientemente. A noite passou em silêncio e nada aconteceu. Pela manhã, Palmito estava lá, imóvel, no meio do milho. O mistério continuou. O boneco de palha só era visto à noite, em lugares diferentes, e sempre voltava para o milharal antes do dia clarear. Ninguém nunca o viu se mover. Era como se ele simplesmente aparecesse e desaparecesse, deixando um rastro de medo e perguntas. O boneco de palha que andava à noite se tornou uma lenda na fazenda de seu Benedito e nos arredores. Uma história que se contava em voz baixa, com um olhar de receio para a escala escuridão. Era um lembrete de que a noite guarda seus próprios segredos e que, às vezes, as coisas mais simples e inofensivas podem esconder um enigma que a razão não consegue desvendar. E Palmito, o espantalho, continuou sua ronda noturna, um guardião silencioso de mistérios em meio à vasta plantação de milho. Pois é, meu povo querido. A prosa estava boa demais e o tempo passou ligeirinho. Se você gostou destas histórias, considere se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Foi muito bom estar aqui com vocês. Então, nos vemos no próximo vídeo.